Cada domingo será um assunto nessa série Cristão Social, e começando hoje, o nosso assunto vai ser sobre a família. Amém? Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, diz o texto sagrado: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não bastante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite ao marido. Capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, abre aspa, que é o primeiro mandamento com promessa, fecha aspa, para que te vá bem e sejais de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Como falei aos irmãos, hoje nós estamos dando início a essa série de mensagem Cristão Social, e hoje nós iremos tratar a respeito do relacionamento do cristão com a família. O cristão e a família. Eu não sei se você já se perguntou, e certa vez eu ouvi um pastor e aquilo falando, e aquilo me surtiu um efeito muito grande em mim. Por que o Senhor Jesus nos salvou e não nos levou logo para o céu? Por que Jesus nos salvou, conquistou a nossa salvação e já não nos levou para a glória, já não nos levou para o céu? Por que Ele nos salva e nos deixa ainda aqui na terra? E a resposta é: porque nós temos uma missão. Ele não nos salva e não nos leva logo para a glória, nos deixa aqui na terra porque temos uma missão. E a missão é revelar Cristo Jesus. A missão é ser Cristo no mundo. Ele nos salva e agora Ele habita em nós por meio do Espírito Santo. Então, todo cristão habitado por Cristo é um Cristo na terra. Ele está aqui representando Cristo. Cristo está agindo por meio do seu corpo. Então, por que não somos salvos e não fomos logo para a glória, para o céu? Porque estamos aqui para representar Cristo, inclusive na nossa família, o nosso relacionamento familiar. Família, Deus é o idealizador da família. Foi Deus quem fez e projetou a família. Foi Deus que formou a família. A família veio do céu. A família veio do próprio Deus. E é lindo isso, porque o Senhor
na eternidade já vivia ou já vive em família. A eternidade, antes de tudo existir, Deus sempre viveu em família, amando o Filho amando o Pai, e o Espírito Santo glorificando o Filho e o Pai. A Trindade vive em família, em harmonia. Daí Deus formou o que já era no céu, na terra. Deus forma a família. Em Gênesis, nós vemos que o Senhor criou o homem, e a Bíblia diz que Deus viu que não era bom o homem estar só. Deus faz o homem cair em um sono profundo e da costela dele tira a sua auxiliadora, a mulher. Deus viu que não era bom o homem estar só. E agora Deus faz a mulher e ele forma a família. Isso é lindo. Deus é o idealizador da família. Deus formou a família. Deus criou a família no Éden. No início, Deus já forma a família. Ele forma o homem, ele forma a mulher. Ali está o casal, ali está a primeira família. Aquela família não sabe o que é pecado, aquele casal não sabe o que é pecado, por isso eles vivem harmoniosamente em amor. Eles vivem em unidade, eles vivem em amor. Adão sabe como age para com Eva, Eva sabe como age para com Adão. Eles estão ambos em grande harmonia, em grande amor. Ali está a família. Porém, o pecado entrou. E quando o pecado entrou, por meio do diabo, seduzindo Eva a comer do fruto, nós vemos que ali, no meio da família, já houve um grande problema, a consequência do pecado. O Senhor vem até o Éden perguntando quem é que abriu os olhos dele, quem fez Adão comer do fruto da terra, comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele culpa a mulher. A mulher culpa a serpente. O conflito entra, o pecado entrou. O pecado entrou no mundo e aquilo que era harmoniosamente em amor agora está em conflito. O Éden, nós vemos que quando o pecado entra, gera o conflito no casal. Aquilo que era nosso virou meu. Aquilo que era compartilhado agora é individualista. O pecado entrou. E o pecado trouxe consequência ao mundo. E por isso, nós vivemos em um sistema que a Bíblia chama de mundo. O mundo que é o sistema. E ele é atuado pela mente do anticristo. Esse sistema caído, com uma herança adâmica, liderada pela mente do anticristo, por Satanás, esse sistema, esse mundo, as famílias estão em conflitos. Esse sistema mundano, liderado pela mente do anticristo, eles querem destruir a família. Eles querem acabar com o gênero. Eles querem confundir os papéis. Hoje, já a família está banalizada. Se perguntar para um jovem sobre família, ele vai fazer sinal da cruz. Já não quer casar e quando casam já se pensa no divórcio. E tudo isso, consequência do pecado. Porém nós, lavados pelo sangue de Cristo, habitados pelo Espírito Santo, tendo Cristo habitando em nós, nós estamos aqui neste mundo para revelar Cristo por meio da família. Revelar Cristo por meio da família. Revelar Cristo e dizer ao mundo que a família é um projeto de Deus. Que Deus é o idealizador da família. Deus é o autor da família. E com isso nós vamos
olhar para esse texto e ver qual deve ser os papéis. O papel da esposa, o papel do marido, o papel dos filhos, o papel dos pais. Como devem ser os papéis de cada componente na família. Como devemos agir, como devemos nos portar. O apóstolo Paulo, nessa carta, no capítulo 5, a partir do versículo 22, ele está tratando sobre um lar cristão. Ele está tratando sobre uma família. Quando Paulo faz esse tratado aqui sobre a família, ele está tendo em mente de uma família cristã. Marido cristão, a esposa cristã, filhos cristãos, pais cristãos. E é isso que nós vamos ver aqui nesse texto. Como devem ser os nossos papéis? O apóstolo Paulo começa no versículo 22, e ele começa falando sobre a mulher, o papel da esposa. Ele diz: mulheres, sujeitam-se, em outra tradução, sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo: da forma que vocês são submissas ao Senhor, vocês não se submetem ao Senhor forçadas, vocês não têm desprazer em se submeter ao Senhor, muito pelo contrário, vocês têm prazer em se submeter ao Senhor. Vocês amam se submeter ao Senhor. E aí Paulo diz: da mesma forma que vocês se submetem ao senhorio de Cristo, da mesma forma que vocês se submetem ao Senhor, Paulo diz: sejam submissas aos seus maridos. O primeiro papel que o apóstolo Paulo fala é da esposa, e ele fala sobre o papel da submissão. Assim era Eva no Éden. Eva estava submissa a Adão, se submetia a Adão, ao homem. Esse era o casal perfeito antes do pecado. Essa era a família que Deus criou antes da queda. Assim eles se relacionavam. E Paulo diz: mulheres, sejam submissas aos seus maridos como vocês são ao Senhor. E ele dá a resposta do porquê, ele dá um motivo do porquê a mulher deve se submeter ao marido como ao Senhor. Versículo 23. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Paulo diz: por que a mulher deve se submeter, ou ela se submeterá ao marido? Porque assim como Cristo é o cabeça da igreja, Paulo diz que o marido é o cabeça da mulher. E aqui a gente precisa nos atentar para isso. Quando Paulo diz que o marido é o cabeça da mulher, Paulo não está falando que o marido é melhor do que a mulher. Paulo não está falando que o marido está superior à esposa. Não. Paulo está dizendo que ambos têm papéis diferentes. Paulo não está dizendo que o cabeça é melhor do que a esposa. Paulo está dizendo que ambos são úteis, um se completa no outro. O corpo não vive sem a cabeça, e a cabeça não vive sem o corpo. É por isso que Deus olha para o homem e diz: o homem está incompleto. Eu preciso colocar uma auxiliadora, uma adjuntora, uma mulher. Eu preciso formar uma mulher para ele, uma auxiliadora. E aí Paulo diz o motivo da mulher se submeter ao marido, porque o marido é o cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja. O marido é o cabeça. Deus ortogou no relacionamento, na família, o homem como cabeça. O homem como alguém que governa, não no intuito de superioridade, mas papéis diferentes. Ambos são úteis, um complementa o outro.
Versículo 24, Paulo ainda continua dizendo: assim como a igreja está sujeita a Cristo, a igreja está sujeita ao senhorio de Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Qual é o papel da esposa na família? Submissão ao marido, submeter ele em amor, ser submissa em amor, se submeter em amor. Isso é um papel dela no relacionamento. E isso, gente, é natural de alguém habitado pelo Espírito Santo. Isso é um tipo de fruto e de comportamento natural de um regenerado. Embora ainda habitamos em um corpo incorruptível, embora existem dificuldades e a família cristã, mesmo sendo pessoas regeneradas, não é perfeita. Estamos em processo de aperfeiçoamento. E isso vai sendo uma verdade a cada dia sendo manifestada pelas mulheres habitadas pelo Espírito Santo. Cada tempo que passa, isso aqui vai se tornando mais e mais uma realidade. Mais ela vai se tornando perfeita como Cristo é. Mais o caráter de Cristo vai sendo formado nela e mais ela se submete ao marido. Isso vai ser natural de alguém habitado pelo Espírito Santo. Isso produz, isso flui. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, versículo 18, ele fala sobre isso também. Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versículo 18: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como convém a quem está no Senhor. Como convém a quem está no Senhor. Na NTLH está assim: esposa, sejam submissas ao seu marido, pois é o que você deve fazer por ser cristã. Por ser cristã, como convém ao Senhor. Como era Eva no Éden? Submissa. A imagem e semelhança de Cristo. E agora, uma vez, as mulheres habitadas pelo Espírito Santo, Cristo habitando nelas, elas farão isso. Elas se submeterão aos maridos. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 5, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 5, a parte B, Pedro diz: pois eram assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus, elas se sujeitavam aos seus maridos. Vou repetir. As santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus, elas se sujeitavam aos seus maridos. Essas santas mulheres do passado, Paulo está falando do Antigo Testamento. As mulheres do Antigo Testamento, elas eram submissas aos maridos. Versículo 6, Pedro continua, a parte A: como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Olha como Sara e as mulheres do passado eram submissas aos seus maridos. Não importa quais possam ser as habilidades, instrução, conhecimento da Escritura, maturidade espiritual ou quaisquer outras qualificações em relação às do seu marido, o dever da esposa é se submeter em amor a ele. Porém, a submissão não deve ser ordenada pelo marido, mas deve ser exercitada de maneira voluntária e carinhosa pela mulher. Não é uma imposição do marido. Faça isso, não. Ela é habitada pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que na nova aliança o Senhor nos ensinaria todas as coisas. Isso aqui vai ser uma realidade na mulher cristã, na esposa cristã. Por mais que ela tenha mais instrução, mais qualificações, ela em amor vai se submeter ao marido.
é o papel dela por ser cristã e serva de Deus. Amém? O apóstolo Pedro agora vai falar de uma esposa que o marido não é cristão. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Versículo 1. Pedro diz: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Olha que coisa linda. A fim de que, se algum deles não obedeçam à palavra, não são cristãos, são ímpios. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedeçam à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher. Versículo 2. Observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Olha que coisa magnífica. Pedro diz, põe para a gente o versículo 1 novamente, versículo 1. Olha o que Pedro diz. Que a maneira das mulheres se sujeitarem aos seus maridos ímpios. Maridos que não obedecem, não conhecem, nem acesso têm à palavra. A maneira delas se portarem para com eles. Pedro diz, sem usar palavras, sem pregar verbalmente, com a ação, procedimento da mulher. A ação dela vai ser uma pregação para ele. A maneira dela de se portar diante dele vai ser uma pregação. 2, versículo 2. Aí ele diz, observando, ele vai observar a conduta honesta e respeitosa delas. Vai ser um ganho. Ele pode ser salvo, a graça salvífica pode alcançar ele por meio da esposa. A salvação pode alcançar ele por meio da conduta dela. A vida cristã de uma mulher em submissão ao marido não crente poderá levá-lo à salvação. Quem está entendendo? Cristo está habitando nela, ok? Cristo está nela. Portanto, Cristo habitando nela, Cristo está lá na casa dela, nela. Então é Cristo nela se relacionando com o marido não crente. A maneira dela pode levá-lo à salvação, pode trazê-lo à fé salvadora, porque Cristo está habitando nela, a maneira dela de se portar. E aí eu me lembro da minha avó. Eu lembro que o meu avô, desde quando eu sou criança, a imagem que eu tenho do meu avô é ele alcoólatra. Meu avô bebia muito, muito, muito. Sempre foi um homem honesto, trabalhador, melhor, sempre foi um homem trabalhador, trabalhando a vida toda, porém, ele bebia muito, 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 muito. E a minha avó sempre, com a sua conduta, com a ajuda do Espírito Santo, não perfeita, em processo de aperfeiçoamento, eu sempre lembro da minha avó se portando para com ele, dando testemunho de Cristo a ele, sempre revelando Cristo a ele, tratando, cuidando, fazendo almoço, fazendo janta. Conhecer o apelido dele era Zamin. Sempre cuidando, e no fim da vida dele, ele larga a bebida, desce as águas batismais. Minha avó entra de mão dada com ele na igreja. Ele recebe Cristo, a graça alcança ele por meio da vida da minha avó. A minha avó foi um canal, a vida dela, o comportamento dela para com ele, foi um canal para ele receber Cristo Jesus. A graça alcançou ele. Ele desce as águas, vive algum pouco tempo e o Senhor recolhe para si. Pedro está dizendo isso, mulheres, o comportamento de vocês vai levá-lo à salvação. Pode levá-lo à salvação. Meu Deus, irmão, tem uma mulher meio doida. De vez trazer o cabra para Cristo, afasta. Que igreja é essa que você está indo?
E esse não deve, Pedro está dizendo, o comportamento não deve ser assim dessa mulher. A mulher habitada pelo Espírito Santo deve fazer com que o coração dele bata e dentro do interior dele a semente do Evangelho está sendo plantada por meio das ações dela. O primeiro papel que Paulo fala é o papel de submissão da esposa. Ser submissa, se submeter. E qual é a consequência da queda, a consequência do pecado no mundo? É que faz a mulher ser resistente a isso. O que grita as feministas aí fora, elas se opõem ao que as Escrituras falam. É o sistema dominado pela mente do anticristo. Tudo que Cristo é a favor, o anticristo é contra o que Cristo é a favor. O anticristo é contra o que Cristo é a favor. Paulo vai continuar, e agora ele vai falar o papel dos maridos. Papel dos maridos, Efésios capítulo 5, versículo 25. Paulo vai falar do papel dos maridos. E o caldo agora é mais grosso para os homens. Paulo vai falar da esposa, ele usa 3 versículos. Dos homens, Paulo usa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versículos. O caldo para a gente é mais grosso. Paulo diz no versículo 25, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Primeiro papel do marido, amar a esposa. E Paulo dá a forma do amor dele para com a esposa. O amor deve ser o mesmo amor que Cristo amou a igreja. Assim como Cristo amou a igreja, esse deve ser o amor do marido para com a esposa. Assim como Cristo amou a igreja, ele diz, maridos, amai as vossas esposas. Amem elas como Cristo amou a igreja. E qual é o amor de Cristo pela igreja? O amor de Cristo pela igreja, no grego, é o amor ágape. É o amor ágape. Quando Paulo diz, maridos, ágape suas mulheres. Esse amem, esse amor que ele fala aqui, no grego, é o ágape. E qual é a ideia, o significado, as conotações do amor ágape? O amor ágape é o amor que se doa. O amor ágape é o amor que se entrega. O amor ágape é um amor incondicional. Esse é o amor ágape. Paulo está dizendo, maridos, amem as suas mulheres, ágape, se entreguem por elas, como Cristo se entregou. Ame incondicionalmente, como Cristo ama incondicionalmente a igreja. Se doem por elas, como Cristo se doou para a igreja. O amor do marido deve ser como Cristo amou a igreja. Um amor ágape, um amor que se entrega, um amor que doa. E o amor de Cristo pela igreja, Paulo diz, ele se entregou por ela. Não é um amor falacioso. Cristo não diz para a igreja, eu te amo, e por isso mesmo. Ele prova que ama, morrendo por ela. O nosso amor pelas nossas esposas não deve ser de fala apenas. Deve ser com as nossas ações e atitudes. O amor verdadeiro será revelado nas nossas ações para com elas. A nossa maneira de agir para com elas revelará o amor verdadeiro. Se Cristo falasse só para a igreja, eu amo vocês, e parasse aí, que amor é esse? Mas ele provou morrendo por ela. Eu provo o meu amor pela igreja, eu morro por ela. Esse é o amor que Paulo diz que deve ser do marido para com a esposa. Um amor que se doa, um amor que se entrega. Eu vi um pastor dizendo certa vez que
No andar da rua, o marido tem que revelar que ama a esposa. Ela na calçada e ele que fica para o lado da rua. Se morrer, morre ele primeiro. Alguém bateu na casa, não vai lá, mulher, não. Ele vai lá na porta atender. Estou pregando para mim hoje, né? Paulo está dizendo, é um amor que se entrega. Se houver morte, que matem ele. Ele deve amar e se entregar por ela. O amor de Cristo pela igreja não foi apenas falacioso, como eu disse, ele provou que ama a igreja. E está provando até hoje que ama ela, santificando ela. Lutero disse que todo cristão ama o próximo. E escreveu Lutero, e como a sua esposa é o teu próximo mais próximo, ela deve ser o teu amor mais profundo. Vou repetir, todo cristão ama o próximo, e como a sua esposa é o teu próximo mais próximo, então ela deve ser o seu amor mais profundo. Paulo está dizendo, ame ela. Paulo diz também em Colossenses capítulo 3, versículo 19, Colossenses 3, 19, Paulo diz, maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Eu gosto dessa tradução aqui da NTLH. Marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Como que eu provo o meu amor por ela? Com as minhas ações, com as minhas atitudes. E sempre lembrando, estamos em processo de aperfeiçoamento. O Espírito Santo está trabalhando isso nos maridos, nos homens, nos maridos, para não serem grosseiros. A Bíblia chama a mulher como o sexo mais frágil, mais delicada, mais sentimental. O marido deve saber como se portar em amor para com ela, para não feri-la, machucá-la. C.S. Lewis, no seu livro Os Quatro Amores, ele disse, o marido é o cabeça da mulher, somente na medida em que ele for para ela aquilo que Cristo é para a igreja. Se ele não é para ela como Cristo é para a igreja, ele está longe de ser o cabeça dela. Mas se ele é o que Cristo é para a igreja, ele é o cabeça dela e não vai haver nenhuma restrição, nenhuma dificuldade de uma mulher se submeter a um homem como Cristo. Versículo 26 de Efésios, capítulo 5, versículo 26. Paulo diz, põe para a gente o 25 novamente. Maridos, amem as mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Ele amou a igreja, se entrega por ela, para quê? Para isso, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. 27. E apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Olha que coisa linda que Cristo fez pela igreja. Ele ama ela e agora ele prova, se entregando. E ao se entregar, a entrega dele foi para santificar ela, foi para lavar ela, para que ela se apresente diante dele naquele grande dia, sem mácula, sem ruga, sem mancha, sem defeito algum, inculpável. É o que Cristo fez para com a igreja. E Paulo diz, ame ela. E agora, faça o que Cristo fez para com a igreja. Santifica. Qual é o papel nosso de maridos cristãos? Santificar as nossas esposas. Ser um agente de santificação com a ajuda do Espírito Santo. Estimular a vida com Deus que elas devem ter. Acrescentar, crescer. Fazer elas se tornarem mais parecidas com Cristo. Cristo ama, se entrega e agora Ele santifica ela,
para que ela se apresente diante dele perfeita. Esse é o papel do marido, santificar a esposa, levá-la a um processo de santificação, se tornar mais parecido com Cristo, com a ajuda do Espírito Santo. E como que nós podemos fazer isso? Orando com elas e por elas, meditando nas Escrituras com elas, desfrutando, compartilhando. Cristo lava a igreja pela palavra, e Paulo está dizendo, assim o marido deve ser também para com ela, por meio do Espírito Santo, um agente de santificação. Versículo 23, a parte final. Versículo 23, a parte final diz: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Cristo salvou a igreja. Paulo aqui, nesse texto, ele sempre usa a figura de Cristo e a igreja e Cristo. E ele traz isso para o casamento. Maridos, esposas, esposas e maridos. Ele está dizendo, como Cristo foi o salvador da igreja, o marido deve ser um agente de salvação para a esposa. Não é ele que salva ela. Quem salva ela é o Senhor por meio da graça. Ele faz a salvação dela crescer mais. Ele faz Cristo ser revelado mais diante dela. Ele ajuda isso. Ele auxilia nisso. Assim como o Senhor libertou a sua igreja dos perigos do pecado, da morte e do inferno, também o marido deve conduzi-la, a mulher, à salvação. Quem está entendendo? Spurgeon disse, o bom marido faz uma boa esposa. Um bom marido, cheio de Cristo, faz uma boa esposa. Versículo 28. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. 29. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. 30. Pois somos membros do seu corpo. Qual é o papel do marido? Amar a igreja. Segundo, qual é o papel do marido? Ajudá-la na santificação. Terceiro, qual é o papel do marido? O marido deve cuidar da esposa, assim como ele cuida de si mesmo. Paulo está dizendo que, assim como o marido cuida dele, assim como o marido age para com ele, assim como o marido faz com o seu corpo, versículo 28, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. O que eu faço com ela, eu estou fazendo para mim. No versículo 31, põe para a gente, Giovanni, 31, olha o que diz, versículo 31. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois, vamos ler junto? E os dois se tornarão uma. A união mística do casal, a união do casal faz eles se tornarem um só corpo. E aí Paulo está dizendo, o que ele faz para ele está fazendo para ela, e o que ele faz para ela, ele está fazendo para ele. Porque eles são um só corpo. Eles são um. Paulo diz, o marido se alimenta, o marido cuida do corpo. Da mesma forma, faz isso para com a esposa. Porque fazer para com ela é fazer para comigo. O bem que eu faço ela, eu estou fazendo esse bem para mim. No versículo 29, ele diz, 29. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Cristo cuida do corpo dele, que é a igreja. E aí Paulo diz, da mesma forma, maridos, cuida do seu corpo, que é a sua esposa.
John Piper disse, essa frase é terrível: homens com almas cheias do Evangelho não verão as mulheres como coisas para manipular ou controlar, mas como tesouros para honrar e proteger. Ele cuida dela porque ele sabe que ele está cuidando dele mesmo. John Bunyan certa vez exortou os esposos a serem maridos tão crentes, a ponto de as esposas crentes dizerem: Deus não apenas me deu um marido, mas um marido que é uma pregação diária de como Cristo trata a igreja. Eu encerro aqui na parte dos maridos e a gente caminha para o final, no capítulo 6. Capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1. Agora Paulo vai falar dos filhos. Só recapitulando, qual é o papel da esposa? Submissa em amor ao marido. Qual é o papel do marido? Amar a esposa, santificá-la e cuidar dela. Agora Paulo vai falar dos filhos. Qual é o papel dos filhos? E aqui, os pais aqui, não se trata apenas de pais, mas de avós, tios, a pessoa que cuida de você, que cria você, a pessoa do seu lar, que te educa, a pessoa que está criando você, é a representação aqui dos pais. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo, pois isso é justo. Qual é o papel do filho cristão diante daquele que cuida, educa, cria? Pais, avós, tios, padrasto, madrasta, obedecer. Obedecer aos pais. Obedecer eles. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Paulo diz, em Colossenses capítulo 3, versículo 20, ele diz: filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. A obediência aos pais é como louvor e adoração a Deus. Agrada ao Senhor. O Senhor se agrada quando os filhos são obedientes aos pais. É como uma adoração para Deus. E pais, meus senhores, filhos podem entrar em nossos redutos evangélicos cristãos, em igrejas, levantarem a mão, tocar bateria, tocar guitarra, e Deus não está recebendo a adoração deles, porque eles não são obedientes aos pais. A obediência aos pais torna mais louvor a Deus do que o rito que eles fazem na igreja. Paulo está dizendo: obedeçam aos pais. Versículo 2 de Efésios, do capítulo 6. Honra teu pai e tua mãe. Versículo 1 ele fala sobre obediência. Versículo 2 ele fala de honra. Ele fala de honra. Não só obedeça, mas como honre eles. Honre eles. Sua mãe que te gerou, seu pai que te criou, seus avós, quem conduziu você, honre eles, honre eles. E há uma promessa para isso. E este é o primeiro mandamento com promessa. E olha a promessa, versículo 3. Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Se a graça não alcançar os filhos, se eles desobedecerem pais e desonrarem os pais, é assinar mais cedo o atestado de óbito. A desobediência aos pais, a desonra a eles, é assinar mais cedo o atestado de óbito. Só se Deus intervir e alcançar esse sujeito. Paulo está dizendo: obedeçam eles, honre eles. Olha que coisa linda para a gente encerrar. Provérbios capítulo 23. Provérbios capítulo 23, versículo 22. Ouça o seu pai, que o gerou, e não despreze sua mãe quando ela envelhecer.
Eu não sei você, mas eu tenho uma posição. A dona é 9 meses, né? Na barriga. Me ajuda, mulheres. Estão me olhando assim. A dona cuidou do menino 9 meses na barriga. Deu de mamar, fralda, enfim, cuidou. Agora ela se torna uma idosa. Pega uma coitada e joga dentro de um asilo. Não vê, não está nem aí. A Bíblia diz, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Cuide, ame, honre, zele, trate-a com amor. Olha o que diz o versículo 25. Versículo 25. Bom será que se alegrem seu pai e sua mãe, e que exultem a mulher que o deu à luz. Que os pais, que quem cria vocês, possam celebrar pela sua vida. Você possa trazer alegria para o pai. Que sua mãe possa se exultar pelo filho que você é. Obedecer pai e mãe é estar obedecendo a Deus. Honrar pai e mãe é estar honrando o próprio Deus. Eles são agentes de Deus na terra, mas Alex, não são crentes. São agentes de Deus na terra, que te gerou, que te formou. Honrar e obedecê-los é honrar e obedecer o próprio Deus. Há uma frase de um autor chamado Moisés Carneiro que diz: uma geração que não é capaz de honrar pai e mãe não tem condições de honrar a Deus. Como nós vamos viver diante dessa sociedade banalizando a família? Esse sistema jogando a família no esgoto, querendo acabar, dominado pelo maligno, pela mente do anticristo. É uma igreja gloriosa, sendo mulheres submissas, sendo homens que amam, uma família cristã que louva a Deus em tudo, perfeita não, mas em processo de aperfeiçoamento. E essa é uma luz, esse é um clarão para a sociedade, onde eles olham e dizem: a família é projeto de Deus, sim. Deus formou a família, sim. A igreja é um agente de Deus aqui na terra que mostra a família que Deus formou. A família cristã reflete a glória de Cristo em meio a uma sociedade que já rejeita a família. Esse é o nosso dever. E o Espírito Santo está nos ajudando a sermos assim. Isso vai produzir naturalmente em alguém habitado pelo Espírito Santo. E eu encerro lendo o versículo 32. Versículo 32 de Efésios 5. Versículo 32 diz: no fim, 32, este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Cristo e a igreja. Esse é o grande mistério que foi revelado. Qual? E Cristo se entregou em prol da igreja. Cristo amou a igreja e amará até o fim. Paulo está dizendo: este é o mistério profundo. Cristo se esvaziar, o Criador se tornar criatura, o Rei se tornar servo, o glorioso, o majestoso, se humilhar a ponto de se tornar homem. Esse é o grande mistério. Ele dar a sua própria vida. Ele colocar sobre si todos os nossos pecados na cruz. Dar a vida dele por nós. Paulo está dizendo: esse é o mistério glorioso, esse é o mistério profundo. E ele diz: refiro-me a Cristo e à igreja. Cristo se entregou por nós. Cristo se entregou por nós, ele se sacrificou, ele se entregou, ele foi a própria oferta. Guarde isso, escute isso. O que Cristo fez em nós
e está fazendo em nós, é para que nós possamos fazer para com o próximo. Vou repetir. O que Cristo fez em nós e está fazendo em nós é para que possamos fazer para com o próximo. A Bíblia diz: nós somos como Cristo neste mundo. Nós somos como Cristo neste mundo. Cristo salvou a igreja, Cristo se entregou pela igreja, Cristo amou a igreja. E dessa mesma forma, Paulo está dizendo: faça isso na sua família. Ame, se entregue, se doe. Faça isso para com o próximo. A partir da cruz, a partir do Evangelho, lá está tudo o que nós precisamos fazer. Ele nos salvar, Ele se entregar por nós. Nós compartilhamos, fazemos isso para com o próximo, na nossa família. E a luz de Cristo vai raiar nesse mundo tão escuro, tão tenebroso. Pessoas vivendo um caos em famílias. E de repente você chega no seu trabalho em paz, alegre, e a pessoa diz: que é isso? É Cristo habitando no nosso casamento, é Cristo na minha família. É a luz de Cristo raiando lá. Não somos perfeitos. Tem hora que as mulheres querem jogar a panela na cabeça do sujeito, a vassoura. Mas Cristo está lá, Cristo está aperfeiçoando. Cristo está habitando lá, Cristo está agindo. E isso é a luz do Evangelho raiando nesse mundo. Ficamos em pé. Que o Espírito Santo, essa é a minha oração, que o Espírito Santo aplique melhor essas verdades em nós. A consequência do pecado prejudicou esse relacionamento. Há tanta dificuldade em um homem ser o governante da esposa e a esposa se submeter ao marido por consequência do pecado. Mas a habitação do Espírito Santo em nós, nos formando como Cristo, Ele está produzindo isso em nós a cada dia. E guarde isso. Isso é, e isso será, a luz do Evangelho raiando no meio da nossa sociedade. Cristão social no meio dessa sociedade é ter uma família saudável em Cristo, em processo de aperfeiçoamento, revelando Cristo aos homens. Que Deus aplique melhor as palavras aos corações de vocês, pais, filhos, maridos, que Ele aplique melhor tudo isso em nós para a glória de Deus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor?